Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O Senhor Jesus, o Messias, pode mesmo retornar a qualquer momento? Muitos cristãos acreditam que isso seja verdade, mas será que as Escrituras dizem isto? Ninguém sabe o dia e nem a hora. E ele pode vir num momento em que você não esteja preparado. Ele virá como ladrão para alguns. Isso tudo a palavra de Deus diz. Porém, será que ele pode voltar a qualquer momento? Esta é uma pergunta justa a ser feita à luz dos eventos atuais. Aqueles que acreditam que o arrebatamento acontecerá de maneira pré-tribulação, ou seja, antes da grande tribulação, os 3 anos e meio finais da última semana de Daniel, descrita lá no livro do profeta Daniel. Se você acredita neste arrebatamento secreto, a resposta fica simples: sim, Jesus pode voltar a qualquer momento. Porém, se você não acredita no arrebatamento antes da tribulação, ou seja, na retirada da igreja antes que se inicie a última semana de Daniel, nós precisamos olhar para as Escrituras com mais cautela, com humildade, pedindo a Deus luz e sabedoria. Para mim, não é uma questão de dividir a comunhão entre irmãos, mas pode ser uma questão muito contestada para alguns. Se você tem opinião contrária, tudo bem. Eu espero que mesmo assim você continue levando amor e testemunhando o Evangelho de Cristo. Após dito isso, vamos falar um pouco sobre a minha opinião a respeito desta pergunta. Antes que o Senhor Jesus realmente volte, existem certas coisas que a Bíblia nos diz que precisam acontecer primeiro. Algumas já aconteceram, outras estão em processo e já estão acontecendo, e algumas ainda precisam acontecer. Quando falamos dos judeus, este povo precisa voltar para a sua terra natal, em Israel. Em 1948, este processo começou com o renascimento da nação de Israel, que era de fato uma nação nascida em um dia, como dizia o profeta Isaías, lá no capítulo 66, versículo 7. Será que uma mulher dá à luz antes de sentir dores de parto? Será que pode dar à luz um filho sem sofrer?
Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já viu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num só dia? Uma nação aparece assim num instante? Mas foi isso mesmo que aconteceu em Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz os seus filhos. Neste momento, o Senhor começou a trazer o seu povo para Israel. Muitos judeus ainda precisam chegar lá. Muitos já estão confortáveis em outras nações ao redor do mundo. E, de certa forma, o movimento antissemita, que acontece em lugares da América, Europa e até Rússia, acaba que forçará os judeus de todos esses países a retornarem à sua terra natal. Deus tem um encontro pré-ordenado para eles, encontrarem o seu Messias. Zacarias 12:10. Naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente como quem chora a morte do filho mais velho. Quando o apóstolo Paulo escreveu sua segunda carta aos Tessalonicenses, haviam aqueles que estavam ensinando a respeito do arrebatamento já ter ocorrido e que eles haviam sido deixados para trás. E então ele passou a contar a eles o que aconteceria antes do Senhor Jesus arrebatar e ressuscitar o corpo de Cristo, a igreja fiel, na sua segunda vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que Ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. E aqui precisamos olhar com os olhos bem atentos para entendermos o que realmente o apóstolo Paulo está ensinando. Primeiramente, ele menciona a apostasia dos cristãos, ou seja, o afastamento dos cristãos da fé, se referindo à última grande apostasia da fé, que Jesus menciona que acontecia nos últimos dias, também lá em Mateus 24. Esta apostasia descreve uma decisão de muitos cristãos que professam ser cristãos a saírem da sua posição, se afastando do Messias. Também inclui se afastar da verdade, abraçando todo o erro na doutrina e ensinando outros a aceitar estes erros, afastando da verdade da palavra. Hoje temos muitos falsos mestres e falsos profetas, infestando o corpo de Deus, que já se afastaram da verdade há muito tempo e estão ensinando outros a fazerem a mesma coisa. Aqueles com coceiras nos ouvidos, que seguem suas doutrinas completamente heréticas. Como acontece com todos os falsos ensinamentos, ele mistura a verdade com o erro, como um belo sanduíche gourmet, com todos os tipos de ingredientes saudáveis, mas também misturado com um veneno, que acaba matando lentamente, causando a morte. O apóstolo Pedro também fala sobre isso. Em 2 Pedro 2, versículo 1, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Perceba como hoje, quando olhamos as pessoas desviando um povo inteiro, líderes de grandes igrejas, homens e mulheres de fé que se desviam, levando junto deles muitos seguidores. Perceba como a condenação já está sobre a cabeça deles. Então nós podemos apenas orar por essas pessoas, mas definitivamente temos que fugir deles. Temos que estar longe de falsos profetas. Devemos testar toda a mensagem que recebemos, examinando as Escrituras, para ver se os ensinos são realmente verdadeiros, assim como os bereanos faziam. Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Antes que Jesus venha, a apostasia tomará conta de todas as coisas. E nós perceberemos isso. Mas, se este sinal não for o bastante, Paulo, em 2 Tessalonicenses, também fala sobre o homem do pecado. A vinda do iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Ele deve aparecer cenas antes que o Senhor Jesus apareça e volte. E ele também aparece antes do arrebatamento e da ressurreição da igreja. Provavelmente ele já está vivo, aguardando o tempo certo de se manifestar. Mas muitos não dão importância para este fato. Pelo contrário, até dentro da igreja mesmo, as pessoas criam uma postura de desleixo, uma postura de zombaria, de descaso. Mas o apóstolo Pedro também nos alertou sobre isso. 2 Pedro 3, versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Quando olhamos para Tessalonicenses, Paulo menciona que antes da vinda do homem do pecado, haverá também uma infestação e uma explosão da obra de Satanás, que será exibida de todas as formas, de falsos milagres, falsos sinais e falsas maravilhas. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Como o próprio Senhor Jesus disse, é uma geração perversa que busca um sinal. O espírito do anticristo já opera ao nosso redor. Satanás já tem o mundo em suas mãos e não está preocupado com aqueles que já estão com ele. Sua preocupação são os crentes em Jesus e o povo judeu, que em breve se converterá ao Messias. Ambos espiritualmente conectados aos olhos de Deus. Falsos profetas e falsos mestres com seus falsos milagres e sinais e maravilhas sempre existiram, mas fato é
pouco antes do anticristo aparecer, o homem do pecado, eles vão estar numa intensidade muito grande, se multiplicando um sobre o outro, como as dores de parto de uma mulher antes do nascimento do seu filho. Esses falsos milagres já são uma grande marca notável nos cristãos, que estão preparando um caminho para a vinda do próprio homem do pecado. Também a apostasia já começou e tem aumentado cada vez mais. Há mais engano espiritual hoje do que em qualquer outro momento da história da igreja. E está chegando através de toda a televisão, toda a mídia, toda a inteligência artificial e todo o metaverso. A única coisa que realmente falta acontecer é revelar-se o homem do pecado, a encarnação do próprio Satanás na Terra. Então eu pergunto novamente, o Senhor Jesus pode vir e voltar a qualquer momento? Algo a nós considerarmos é que se o corpo de Cristo, a igreja espiritual, fosse removida antes da revelação do homem do pecado, então por que o apóstolo Paulo teria falado aos crentes em Tessalônica sobre o homem do pecado a ser revelado aos fiéis, se eles não fossem estar mais por perto? Obviamente, o apóstolo Paulo não teve acesso à série de livros e DVDs deixados para trás. Paulo tinha a bendita esperança, como todos nós devemos ter, mas não no arrebatamento secreto pré-tribulacional, mas na segunda vinda do nosso Messias, o nosso Salvador. Então, definitivamente, se Paulo pudesse nos responder hoje, ele diria: não, Jesus não pode voltar a qualquer momento. Isso porque essas três coisas precisam acontecer. Primeiro, todos nós precisamos amar a verdade e finalmente recebermos a salvação. Se nos recusarmos a fazer isso, ou por negligência ou por indiferença, corremos o risco de nos deliciar com a maldade e com os prazeres deste mundo que nos prendem dia após dia, o sistema satânico do anticristo, da besta que emerge do mar. Portanto, estejamos atentos, porque o próprio Senhor Jesus disse-nos que a apostasia dos últimos dias acontecerá devido ao aumento da maldade, o esfriamento do amor, o aumento da ilegalidade entre os cristãos. Então devemos permanecer firmemente fiéis à palavra de Deus, se quisermos receber a salvação. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Capacita-nos, Senhor, a olharmos para Ti com a verdade, com a certeza de que estamos seguindo a palavra. Nos ajuda a interpretar verdadeiramente esta palavra e, principalmente, a nos preparar como noiva de Cristo, sem perder o amor pelo nosso próximo. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo. Hoje é tempo de viver tudo novo. Jesus em breve voltará e Ele virá nos buscar. Te amo, meu Deus, tudo és para mim.
nosso Jesus morreu numa cruz para me salvar, mas hoje eu sei, Deus, que Ele virá para me buscar. Pelas nuvens, Ele vem sob o céu, Ele vem num cavalo branco, Ele vem pelas nuvens, Ele vem sob o céu, Ele vem num cavalo branco, Ele vem pelas nuvens, Ele vem sob o céu, Ele vem num cavalo branco, Ele vem, Ele vem pelas nuvens, Ele vem sob o céu, Ele vem num cavalo branco, Ele vem. Morreu numa cruz para me salvar, mas hoje eu sei, Deus, que Ele virá para me buscar. Yeshua, HaMashiach.